Obrigada, Senhor, por mais um dia de estudo vinculado à casa de conselheiro. Que a nossa irmãzinha Mônica seja amparada, intuída pelos trabalhadores da casa, pelo seu guia espiritual, que a inspire, Senhor, para que ela possa trazer para nós o seu estudo, que vai falar justamente sobre a prece, a sua importância, a sua necessidade de estarmos sempre interligados contigo, Senhor. E peço, Pai, que todos nós somos necessitados, mas tem aquele, Senhor, a qual devemos dedicar a nossa prece, que ainda não conhece essa importância de estarmos ligados um ao outro, para aliviar nossas dores, para nos tirar as aflições, essa ferramenta maravilhosa que Tu nos deste para não nos sentirmos sós, Pai, para estarmos sempre juntos, porque Tu sempre estás conosco, Senhor. E nós, quando estamos contigo, o jugo é bem mais leve. E peço que nos abençoe a todos esses necessitados, que nos ampare nessa noite de hoje e que Deus esteja sempre em nossos corações, assim como Cristo está em nossas vidas. Graças a Deus. Ter o melhor proveito disso que nós vamos ver aqui na noite de hoje, não é? Bem, então estamos lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar hoje o estudo desse capítulo, que tem por título Pedi e Obtereis. E hoje, então, nós vamos examinar os itens 1, 2, 3 e o 4, que é uma nota de Kardec, né? Então, lá no item 1, Kardec inicia transcrevendo um trechinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8. E diz o seguinte: E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que gostam de orar ficando de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Vós, porém, quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Não vos preocupeis em pedir muito em vossas orações, como fazem os pagãos, que imaginam que é pela quantidade de palavras que serão atendidos em seus pedidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que os peçais. E o item 2 traz um trechinho de Marcos, no capítulo 11, versículo 25 e 26. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, para que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não o perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não perdoará os vossos pecados. No livro Evangelho por Emmanuel, que traz trechos da obra de Emmanuel compilados, baseados nessas passagens evangélicas, nós vamos encontrar um comentário de Emmanuel exatamente sobre o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no item 25, é um trechinho extraído do livro Pão Nosso, lá na lição número 45. E Emmanuel traz para nós a seguinte reflexão: a sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível no círculo do tempo.
Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior por meio da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se por tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor em benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiveres orando, perdoai. Então aqui Emmanuel traz para a gente que quando nós nos dedicamos, a fazer uma prece, a uma oração, isso não pode ser uma coisa maquinal, como ele diz ali, como nas operações da vida comum, Muitas vezes, na nossa vida do dia a dia, na nossa rotina, muitas das vezes nós nos pegamos fazendo coisas de forma mesmo maquinal, mesmo instintiva, A nossa rotina, o nosso dia a dia. Então, muitas das vezes nós vamos fazendo as coisas assim, ligando o piloto automático. E Emmanuel diz que quando nós vamos fazer a prece, não é dessa forma que a gente deve se dirigir a Deus, no piloto automático, naquela rotina de sempre, de todo dia, não. Ele diz que o momento da prece da criatura é aquele momento em que a gente vai entrar em contato com a divindade e aqui a mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. Um outro ponto interessante que ele traz para a gente nós estamos sempre habituados a pensar que no momento em que nós fazemos as nossas preces, nós estamos entrando em contato com os nossos benfeitores, os nossos guias, os nossos mentores, os amigos espirituais, mas sempre pensando na esfera dos amigos desencarnados. Mas ele lembra para a gente aqui que quando as inteligências encarnadas estão no momento de prece, e mesmo ele diz que quando elas não se conhecem, os fios dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, elas vão entrando em ressonância com outras mentes, como também fala Emmanuel lá no Pensamento e Vida. E quando esses fios entram em ressonância, quando nós estamos em prece, estamos imprimindo intenções, projetos, desejos, ansiedades, e o nosso pensamento ele vai entrando em comunhão com o pensamento de muitas criaturas, desencarnadas é verdade, mas encarnadas também, independente de nós conheçamos ou não. E aí ele diz que é digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, E aí a importância de quando nós nos dirigirmos, quando nós formos fazer a prece, a importância do perdão, de não nos dirigirmos a Deus, não lançarmos os nossos pensamentos na atmosfera, na atmosfera psíquica, espiritual, sem uma vigilância adequada, porque se nós formos invigilantes, nós podemos estar também, ele diz ali, aumentando a corrente do mal. Se eu não tenho um coração leve, tranquilo,
primeiro a minha prece não chega onde ela precisa chegar, né? Aquela prece que está presa nas vibrações pesadas da mágoa, do ressentimento, dos desejos menos dignos, ela não se eleva, ela não consegue chegar realmente onde ela precisa chegar. E mesmo não chegando, a gente não pode imaginar, assim, então não vai chegar, a única coisa que vai acontecer é que a prece não vai ser atendida, não. Ela vai entrar também em ressonância com muitas outras criaturas encarnadas, né, que nesse momento estejam vibrando da mesma forma. Então, ele diz ali, quando estiveres orando, perdoai, para que a gente tenha o coração leve, né, para que a gente não acabe de maneira inadvertida e invigilante, aumentando, enriquecendo essa corrente de pensamentos tão equivocados, tão confusos, principalmente nesses dias da nossa vivência planetária, né? Continuando ali no item 3, um trechinho tirado lá do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 9 a 14. E ele fala assim, e disse também essa parábola a alguns que punham sua confiança em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, pondo-se de pé, orava assim interiormente, meu Deus, graças vos rendo por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que esse voltou para casa justificado, e não o outro, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Ainda ali na mesma obra do Evangelho de Emmanuel II Marcos, né? Ele traz aqui uma outra reflexão retirada do livro Ideal Espírita, capítulo 90. E ele diz assim, como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? De igual modo, podemos indagar, como sustentar o coração sereno durante a prece sem real análise de si mesmo? A oração, para surtir resultados essenciais de conforto, exige enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. Intenções estranhas e sentimentos propositadamente viciados não se conciliam com um clima favorável à segurança de espírito. A coexistência do mal e do bem no íntimo do ser impossibilita o estabelecimento da paz. Sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior. A Deus não se ilude, e a oração exterioriza a nossa emoção real. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. A lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana, competindo-nos o dever de adaptarmos-nos aos excelsos desígnios. Atenta, pois, para as diretrizes que imprimes às tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Então ele diz aqui, o primeiro que a gente precisa fazer é examinar a nossa consciência, né?
na parábola que Jesus traz aqui, expressa por Lucas, no momento da prece, ele não estava dedicado a examinar a sua consciência. Pelo contrário, ele estava mais preocupado em apontar as falhas dos outros, né? E na realidade não é isso que a gente precisa fazer no momento da prece. Ele diz ali que é o momento de nós examinarmos a nossa consciência, né? Para que a gente identifique o tanto de bem e o tanto de imperfeições que nós ainda temos. E esse momento da prece é um momento perfeito para que a gente consiga pedir, né, forças, esclarecimento, luzes mentais, para que a gente, identificando esses pontos em que a gente precisa de reeducação, para que a gente tenha ânimo, tenha força de fazer o que a gente precisa fazer, não para consertar o outro, né? Nós não temos o poder de mudar a atmosfera mental, o pensamento do outro. Podemos influenciar através dos nossos exemplos, quem sabe, mas o nosso principal compromisso, na realidade, é com a mudança daquilo que em nós precisa realmente ser refeito, né? Ser reeducado. Então, neste momento, ele diz ali, da prece, é o exame da nossa consciência, buscando harmonizar o amor, para que a gente possa ter essa tranquilidade de alma que nos permita entrar em sintonia com a divindade, né? E ele diz lá que a Deus não se ilude, que quando a gente ora, nós exteriorizamos a nossa emoção real, como lá quando nós vamos estar desencarnados, né? Que o nosso perispírito ele vai ser visível e ninguém vai poder enganar ninguém. No momento da prece também é isso que acontece. Quando a prece é sincera, quando ela está movida de sentimentos nobres, a emoção que se exterioriza de nós de maneira real, ela tem uma tonalidade, uma vibração, uma cor e muitas das vezes até um odor diferente, né? Uma outra coisa que ele traz aqui para nós, uma coisa muito interessante, ele diz que a lei não se dobra às nossas fraquezas, porque a vontade divina não pode errar com a vontade humana. E aí traz para nós também uma outra reflexão, que muitas das vezes a criatura ora e diz assim, eu não vou mais orar, para quê? Deus não me atende, né? Tudo aquilo que eu peço nunca vem do jeitinho que eu peço. E ele coloca ali, né? A vontade divina, ela é perfeita. Deus, na sua onisciência, ele sabe exatamente do que nós precisamos e qual o desdobramento de tudo aquilo que nós pedimos e tudo que nós fazemos vai ter para o futuro, né? Então, quando ele vai nos atender ou deixar de fazer, na verdade, a gente precisa entender o não de Deus, a restrição, não como uma forma de castigo, mas como uma maneira de preservação, né? Porque muitas das vezes, se nós fôssemos ser atendidos em tudo aquilo que a gente pede, a gente se meteria em cada encrenca sem final, né? Então, ali no livro da Esperança, na lição de número 88, em Louvor da Prece, também comentando esse trecho aqui, né? O comentário que traz para nós é o seguinte: pediste em oração a cura de doentes amados e a morte apagou-lhe as pupilas, regelando-te o coração. Solicitaste o afastamento da prova e o acidente ocorreu esmagando-te as esperanças. Suplicaste Suplicaste a sustação da moléstia e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais e a carência te bate à porta. Mas se não abandonares a prece, né? Então ele está dizendo ali, tudo aquilo que se pediu na prece aconteceu exatamente o contrário. Mas isso não é motivo para que a gente abandone a oração, para que a gente abandone a prece. Ele diz lá, se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras,
granjearás paciência e serenidade. Às vezes não é possível mudar da maneira que nós gostaríamos aquilo que está previsto, né? Para que para as experiências que a gente venha a experienciar. Mas ele diz lá, se a gente não abandona a prece, a gente pode não chegar exatamente aonde a gente quer, porque o nosso querer não é perfeito, mas a gente consegue paciência e serenidade. Entendendo, por fim, que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constitui em medida de emergência para evitar a calamidades maiores, que a mutilação física é a defesa da própria alma contra quedas morais de soerguimento difícil. Lembra lá o que Jesus dizia? Que mais valia a gente entrasse, né, na vida espiritual sem um olho, sem uma perna, do que com tudo perdido, né? Vamos lá. Que a mutilação física é defesa da própria alma contra as quedas morais de soerguimento difícil. E que as dificuldades da penúria são lições de vida a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas tuas mãos. Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça, não bastam o pranto de compunção e a postura de reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Contudo, se perseverarmos na prece com o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda, a breve trecho, perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de que todos aqueles que erigimos a condição de credores e adversários, né? Então não basta apenas, estou arrependido, chora, não. A prece para que a gente tenha tranquilidade e tenha oportunidade de refazimento daqueles atos que nós praticamos errados, né? E aí, dessa forma, a gente consegue não ter mais os nossos irmãos na condição de credor e adversário. Se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o Espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre, né? Então, tudo aquilo que nós queiramos construir de bem e de positivo é na ideia nobre, expressada através da prece, que esse pensamento vai encontrar campo fértil. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração dentro da alma comprometida, em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. No entanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Que beleza, não é? Então, ele dá aqui para nós essa figura da casa desarrumada. Quando a gente acende a luz da oração não vai fazer o trabalho que é nosso de arrumar a casa, né? Mas ele vai deixar claro tudo aquilo que precisa ser organizado, tudo aquilo que precisa ser refeito. Então fica para nós essa reflexão, né, que diz o dito popular: Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que diz. E muito menos, às vezes, o que a gente pede. Muitas das vezes nós estamos pedindo coisas aí que, na realidade, não vão ser propícias ao nosso crescimento, ao nosso refazimento. Pelo contrário, muitas das vezes vão acabar servindo de instrumento para que dores maiores, para que maiores dificuldades venham aí.
Então, antes da gente passar para a nossa prece de encerramento, eu gostaria de trazer para nós aqui um poema da Maria Dolores, né, que fala exatamente sobre isso. O nome do poema é Agradeço, Senhor. Então, vamos ver lá o que Maria Dolores diz. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo reclamando-te o sim, que se me florescem na existência seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto sem achar companhia em parte alguma. Quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas. Faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor. E sempre que te rogo que não deva, não me atendas, Senhor. Então é isso, né? Toda vez que nós pensamos alguma coisa que seja pedra de tropeço, que nós saibamos interpretar isso não como castigo, né? Mas na verdade como uma manifestação de amor divino. E pedindo a Ele sempre que toda vez que nós fizemos isso, que Ele não nos atenda. Então vamos à nossa prece de encerramento. E assim, mestre querido, chegamos ao final de mais uma noite tão plena de entendimentos, de ensinamentos, enriquecendo as nossas almas, ampliando a nossa visão, o nosso horizonte. E que nesse momento de prece, Senhor, que as nossas almas se encontrem-se leves, encontrando os nossos corações serenos, pacificados, no entendimento, Senhor, de que a Tua vontade perfeita se expressa em nossas vidas, muitas das vezes até mesmo nos acontecimentos mais dolorosos. Ensina-nos, Senhor, a perceber em tudo isso o Teu amor incondicional, perfeito, que nos guarda, nos direciona, nos protege, nos guia, sempre em direção ao melhor. E assim, Senhor, que no final dessa noite, reconhecidos, unidos, com os nossos corações em prece, que nós possamos mais uma vez unir os nossos corações e fazer chegar até o Teu coração misericordioso e bom o nosso sincero e agradecido muito obrigado. Graças a Deus.